J. Santiago, meus amigos do Super Futebol Tupi, foi uma vitória dramática do Vasco. Nem precisava ser tanto assim. Depois de um primeiro tempo em que o time não fez praticamente nada, nem de longe lembrou aquele Vasco que foi guerreiro contra o Fluminense, que foi brilhante contra o América, contra o Coritiba no jogo de São Januário. Errou tudo, primeiro tempo totalmente dominado pelo América. O América teve 13 finalizações e o Vasco nenhuma, 0 chute a gol do Vasco no primeiro tempo. Tinha que mudar. Não jogaram bem o Payet, o Praxedes, o Zé Gabriel, os homens do meio de campo. Ficou tudo sobrecarregado no Paulinho. E bola lá na frente para o Verratti se virar. A bola batia nele e voltava. Muito bem marcado pelo ótimo zagueiro hoje na partida, Ricardo Silva, que não descolou do Verratti em nenhum momento. A bola não parava no ataque. E o goleiro Léo Jardim foi o melhor jogador do primeiro tempo, com pelo menos 3 defesas milagrosas. E mais uma bola na trave, chutada pelo atacante Varanda. No último minuto, ia terminar o primeiro tempo, o zagueiro Maidana cometeu um desatino. Correu atrás do Verratti lançado na ponta, pouco depois do meio do campo, portanto muito longe do gol dele, e acerta um soco na cara dele, um lance de UFC, de MMA e não de futebol, na cara do bandeirinha Luanderson Lima dos Santos da Bahia, que marcou lateral, não acenou para dizer que tinha acontecido uma agressão, mas aí o Daniel Bins, árbitro FIFA do VAR, árbitro do jogo Ramon Abate Abel, e disse: opa, teve uma agressão aí, vai lá ver. O Ramon Abate foi lá, viu a agressão clara, expulsou o Maidana. E acabou o primeiro tempo. Então aí o Vasco volta para o segundo tempo com um jogador a mais. E o técnico não esperou. Nisso o Ramon Dias é muito esperto. Já trocou o Payet, que não estava jogando nada, pelo Gabriel Peck, para dar mobilidade, movimentação. E colocou mais um atacante, o Sebastião. Ficou com o Peck aberto pelo lado esquerdo do campo. Pelo lado direito já tinha o Paulinho chegando por ali. Ficou com o Sebastião e com o Verratti lá na frente. E o Vasco passou a pressionar então o time do América Mineiro. Logo depois, 15 minutos, ele ainda troca o Rossi, que já estava cansado. Hoje o Rossi não produziu muito. No primeiro tempo era praticamente o único acionado para o contra-ataque e não conseguiu, a não ser uma falta que ele sofreu muito forte, que merecia cartão que o juiz não deu, mas não produziu para o time, não acertou os cruzamentos que ele costuma acertar. E botou o Serginho. Ficou o Peck aberto numa ponta, Serginho na outra e 2 centroavantes, Sebastião e o Verratti. E o Vasco então tomou conta do jogo. Aí o América sentiu que não tinha força, com um jogador a menos, de fazer a pressão que fez no primeiro tempo. O Fabiano Bustos tirou um atacante, o Rodrigo Varanda para colocar mais um zagueiro, ficou com 3 zagueiros, e o time do América ficou à mercê do Vasco e tome bola lá na frente. Mesmo assim, com esse jogador a mais e com muito mais opção de finalização, o Vasco não obrigou o goleiro Cavicchioli a grandes defesas, ao contrário do que tinha acontecido no primeiro tempo com o Léo Jardim. Os chutes passavam fora, cabeçada do Sebastião por cima, uma outra em cima do goleiro sem dificuldade. O goleiro praticamente só trabalhou com bolas cruzadas e fáceis para ele, ou então o Vasco finalizava para fora. Houve uma outra do Sebastião que passou perto, raspando a trave, numa bola cruzada pelo Piton, e uma outra do Verratti também cruzada pelo Piton, que acertou a trave. Isso foi já aos 43 minutos do segundo tempo. Foi quando o Vasco chegou mais perto do gol. Apesar de todo o predomínio, de toda a posse de bola que ele tinha, não transformava isso em chances reais de gol. E o América resistindo, o zagueiro Ricardo Silva fazendo uma grande partida na marcação do Verratti. Depois ele foi trocando, botando jogadores ali atrás, tirou os atacantes que tinha para colocar defensores e botou apenas um atacante lá, que era o Pedrinho, para tentar na velocidade uma estocada de contra-ataque. E o Vasco então alcança o seu gol aos 45 minutos, quando o Peck recebe uma bola, leva para cima do Juninho, que nessa altura já era lateral, passa por ele e é puxado pela camisa, jogado no chão. Falta inclusive para cartão, que o juiz de novo não deu.
mas daí dessa falta nasceu o gol do Vasco. O Paulinho bateu a meia altura no primeiro pau, porque fica todo mundo esperando a cabeçada do Verratti ou do Sebastião, ou do Léo, porque era últimos minutos da partida, vai todo mundo pro ataque para a bola alta. Só que ele meteu baixa, a meia altura, primeiro pau. Jair desvia antes que o zagueiro chegue, a bola encobre o goleiro e cai lá no ângulo esquerdo, fazendo um belo gol, golaço do Jair, de categoria. A gente fiquei até imaginando, será que isso foi treinado? Será que isso foi treinamento feito pelo técnico Ramon? Se foi treinado ou não, o fato é que foi uma jogada muito bem executada e que resultou no gol do Vasco. Ainda teve uma chance do Pedrinho aos 49 minutos de empatar, que o Léo Jardim defendeu, e outra do Verratti no final para ampliar, mas que ele chutou para fora. O fato é que o Vasco alcança a sua vitória, a sua 7ª vitória no campeonato, chega aos 26 pontos, ultrapassa o Santos, ultrapassa o Bahia, se iguala ao Goiás em pontos, mas ultrapassa no número de vitórias e sai da zona de rebaixamento para chegar ao 15º lugar. Agora, todo mundo com o mesmo número de jogos, o Vasco tem 2 posições acima da zona de rebaixamento. Não é para baixar a guarda, não é para relaxar, ao contrário, é para intensificar, porque não jogou hoje tão bem quanto tinha jogado contra o Coritiba e contra o Fluminense, mas alcançou a vitória. E esse é um bom sinal para quem tem que vencer partidas e se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Jota. Valeu, Heraldo Leite, o comentarista que deixa você na cara do gol, contou a história da vitória do Vasco da Gama em cima do América Mineiro. Vasco da Gama 1, gol do Jair, América 0 e o Vasco já saiu do rebaixamento. O Vasco está em 15º lugar, agora é só embalar. Esse é o novo Vascão da galera. Mas continuamos, galera, com o Super Futebol da Tupi, porque o André vem aí, tem muito mais para você depois dessa grande vitória do Vasco. E o André agora assume o comando na Tupi. Fala, André! E beleza, 10 horas 12 minutos, 22 horas e 12 minutos. O Vasco da Gama venceu o América Mineiro por 1-0 e está fora da zona do rebaixamento. Que notícia maravilhosa, né? Que resultado maravilhoso, podemos colocar assim, porque o Vasco agora respira um pouco mais aliviado. Podemos levantar essa possibilidade, porque trabalhar com o perigo da degola realmente é complicado. E agora o Vasco demonstrando qualidade, né? Uma recuperação dentro do Campeonato Brasileiro excelente. Ele agora, a tendência nas mãos do Ramon Dias é evoluir e melhorar bastante dentro da competição. 10 horas e